Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do GET, Grupo de Estudos de Tributação Internacional. Peço mil desculpas por essas questões técnicas de eco, enfim, etc. Mas acho que o problema é só meu. Os debates vai dar para ouvir normalmente. Meu nome é Doris, eu sou gerente sênior de tributação internacional na Praz. E bem-vindos a vocês todos. Obrigada pelo tempo de vocês de estarem aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios do cloud computing. E para isso a gente tem debatedores super experts na área. E nós vamos dividir os debates em dois blocos. Sobre questões nacionais, o Alexandre Gentil, gerente sênior na Logicalis, vai contextualizar a discussão e trazer algumas definições e problemas práticos. Com isso, o Francisco Moreira, doutorando em Direito Tributário pela USP, vai falar de algumas questões envolvendo ISS e ICMS, até com base em últimos julgados do STF, e o Giacomo Paro, sócio do Souto Correia, vai debater a incidência da CID e algumas outras questões envolvendo essas operações. Do ponto de vista internacional, o Luiz Guilherme, líder do grupo de trabalho de direito tributário da Brascom, vai apresentar questões práticas e alguns desafios. E a Gisele Bossa, conselheira do CARF, vai falar das remessas para controladoras a título de licenciamento e comercialização de software. E o Luiz Flávio Neto, sócio do KLA Advogados, comentará aspectos de preços de transferência e imposto retido na fonte. Então, queria agradecer a presença e a participação dos nossos debatedores e de todos vocês. E eu vou passar a palavra para o Alexandre Gentil. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar desse grupo tão seleto de pessoas estudiosas do direito tributário para falar de um tema tão atual que é a computação em cloud. Eu vou primeiro só fazer uma consideração. Trabalhei muitos anos na área de consultoria, trabalhei em escritório de advocacia também, e quando eu vim para trabalhar em empresa, quando eu comecei a trabalhar em empresa, fui trabalhar na indústria automotiva e indústria de autopeças, né? Uma ponderação que eu tenho bem rápida é que é engraçado como cada setor tem as suas discussões que são tributárias, né? Que de uma forma ou de outra são latentes a todo tempo. Eu vejo pelas discussões que a gente tinha de tributação na indústria, que algumas estão muito mais maduras, né, do que as que eu tenho conhecido nesses 2 anos que eu estou trabalhando na Logicalis, como responsável tributário, numa empresa que trabalha diretamente oferece serviço de tecnologia da informação. E eu vejo que no setor de tecnologia da informação, as coisas da vida, né, os fatos, eles estão acontecendo muito à frente do que o direito propriamente consegue acompanhar, né? E muitas vezes os conceitos eles têm que ir se adaptando para poder alcançar a nova realidade das novidades do direito. É só essa introdução que eu queria fazer. Eu vou compartilhar com vocês. Eu fui incumbido pelo grupo de explicar alguns conceitos, limitar o tema que a gente vai tratar hoje. Como o tema ele é muito abrangente, nós vamos tratar praticamente da tributação sobre o serviço de nuvem, obviamente, né, que é o tema do nosso seminário, e desse serviço de nuvem, propriamente, nós vamos focar aqui no Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Então, que são as 3 principais siglas aí que nós trabalhamos, né? Eu tive que consultar os especialistas da empresa que eu trabalho
e também assisti algumas informações, enfim, no YouTube para conseguir explicar um pouquinho mais. Mas eu achei uma informação que o pessoal tem na empresa que é bem interessante quando eles comparam todos esses tipos de serviço na nuvem com uma fabricação de pizza, né? Vamos supor, com um serviço de pizza as a service, né? Então, o serviço tradicional, aqui para a gente ter eu coloquei um quadro do lado do outro para a gente ter uma boa noção. Quando eu falo on-premise, nesse serviço, a empresa, ela arcando, é você, a pizzaria, né? A pessoa fazendo a pizza do começo ao fim, né? Então, desde os ingredientes, fogo, forno, as bebidas, até servir a janta, né? Quando a gente passa para infrastructure as a service, infraestrutura como serviço, uma boa parte desse trabalho ele é transferido para a empresa fornecedora, né? Então, aqui no caso da Pizza as a Service, do lado esquerdo do vídeo, nós temos aqui que uma parte, o queijo, as coberturas, o molho, eles já estão sendo fornecidos, já são suplantados por um terceiro, né? Se a gente pula para o quadro do lado, a gente já numa visão mais técnica, né, o Network, Storage, Service, Virtualization, toda essa parte, o IaaS, ele vai estar cobrindo. Então, praticamente, você tem no IaaS uma máquina virtual, né? Quando a gente passa, então, aqui no exemplo da pizza, temos um take and bake. Então, você pega a pizza e você vai assar a sua própria pizza, vai arrumar os drinks, vai preparar a mesa e tudo mais. E quando a gente passa para um plataforma as a service, você tem a empresa usuária, ela tem muito menos atribuições a serem cumpridas. Então, o fornecedor, ele vai estar, no nosso caso da pizza, fornecendo queijo, o fogo, forno, gás, né? O que seria, numa análise, numa abordagem mais técnica, toda aquela parte do IaaS, de network, e mais uma plataforma em que, em cima dessa plataforma, as empresas vão conseguir montar os seus aplicativos, né? E esses aplicativos eles vão ser o serviço que essa empresa vai estar assumindo dentro da sua operação, né? É interessante que conforme você vai subir no infrastructure, no platform as a service, você tem muito mais flexibilidade, mobilidade como empresa compradora de ampliar os seus negócios, né? E por outro lado, como vendedor, o vendedor ele oferece um range muito maior de produtos, né? Então você teria aí, nesse caso, no exemplo da pizza, uma pizza delivery, né? E por último, que o que a gente vê com mais frequência, até mesmo como usuário final, é o software as a service, né? Então a gente pega aí um Windows 365 que o usuário entra, usa, digita, faz o que precisa, usa os aplicativos e não tem que fazer mais nada, a não ser salvar o seu aplicativo numa determinada nuvem, e ele já tem todo esse serviço feito. Então seria, na realidade, você sentar e comer fora, chegar no restaurante e comer fora. Então, praticamente, era isso que eu queria compartilhar, né? É uma abordagem mais ilustrativa, que tem muitas pessoas que são familiarizadas e outras menos sobre esse tema, né? Então, agora eu vou parar de dividir a tela e voltar só para fazer mais algumas considerações. Um ponto como gestor de uma empresa que eu vejo é que eu entendo completamente, né, o conflito que existe cross-border em relação à tributação, porque nós estamos falando de países diferentes que possuem suas regras próprias, muitas vezes regras diferentes de tributação de um país de fonte, ou, enfim, um país que tem um sistema tributário diferente. Mas uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, muitas vezes, é o conflito que nós temos aqui dentro do Brasil, né, para a tributação, e é uma coisa difícil de explicar dentro de uma administração de negócios, né? A gente entende, porque temos que entender, mas o que eu estou mencionando aqui, na realidade, é o conflito de competência dos entes federativos para tributar as operações de cloud, as operações de internet, né? Quando eu falo isso, na realidade, eu estou remetendo aqui ao conflito entre os estados,
que querem tributar software, e quando a gente fala do IaaS, do PaaS e do SaaS, a gente acaba tratando de venda de software no final das contas, né? Cada um com o seu pedaço. Os estados e os municípios, eles se degladiando, enfim, soltando algumas regras um pouco muito conflitantes, e o contribuinte, ele acaba ficando no meio. Então, a partir do momento, como gestor de empresa, nós analisamos todos os convênios que existem estaduais, para determinar se a empresa vai seguir como tributando os seus serviços, né, enfim, os seus deliveries de software como um produto ou como um serviço, quando você vê que os municípios grandes como São Paulo e outros mais, querem a tributação como um serviço, né? Independente da decisão de cada empresa, isso traz problemas práticos, né? E principalmente eu acho que problemas em relação à própria gestão e explicação até para acionistas, né, do exterior, que fica um pouco mais difícil. Eu não vou me alongar muito, eu gostaria só de agora jogar uma provocação para os meus colegas, né? Se eles acham que esses conflitos de tributação, de ISS, de ICMS, como que eles estão, né? Principalmente porque, como empresa, muitas vezes nós podemos comprar um software de um fornecedor que ele me entrega esse software com ICMS, porque ele entende que é ICMS, e outro como serviço, né? Então, isso eu tenho um problema até em livros fiscais, falando de uma abordagem mais operacional, que é o que eu estou tentando agregar aqui para todos, né? E também, em relação ao conceito que a gente vai trabalhar, obviamente tem que trabalhar, que dá muita disputa doutrinária, da questão do o que é um software, né? Esse SS, eu tenho um conceito de serviço que acaba implicando nas questões cross-borders de é um serviço técnico, não é técnico, eu uso o mesmo conceito e acaba gerando conflitos em relação a CID. Então, acho que essa é mais ou menos a delimitação da parte do Brasil, dando uma pinceladinha na parte exterior, e gostaria de agradecer mais uma vez e passar a palavra para os nossos colegas. Muito obrigada, Alexandre, pelas suas considerações e pelo exemplo. Eu acho que ajudou muito a clarificar essa linha tênue, né, de SaaS, PaaS e IaaS que a gente tem. E agora, para ajudar a debater nessas provocações, vou passar a palavra para o Francisco. Então, Francisco pode falar um pouquinho sobre o ISS e as outras questões locais, né? E de repente trazer mais dúvidas do que soluções, mas essa é a graça da nossa área, né? Exatamente, exatamente. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite também do JET e estou muito honrado de estar aqui entre panelistas de tamanha envergadura. Num evento como esse, onde você tem o debate sobre cloud, realmente é interessante porque os problemas eles são inúmeros e a gente está muito longe de atingir um ponto de convergência dos diversos interesses envolvidos. Como o Alexandre colocou, o modelo de negócios das empresas do setor de informática envolvendo cloud, ele tem uma análise combinatória. Não sei quantas possibilidades existem em que você tem uma conjugação de serviços físicos com serviços virtuais e serviços que são realizados totalmente na nuvem. E talvez eu já esteja cometendo aqui a primeira impropriedade, que é chamar isso de serviço. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, muito recentemente, no mês passado, foi publicada a Lei 8795, que trouxe uma série de hipóteses de incidência para esse tipo de operação também. Então, esse conflito, se a gente está falando de mercadoria ou serviço, ele vai durar ainda bastante tempo. Esse conflito, ele vem talvez de uma impropriedade que nós percebemos lá nos anos 90, quando a força dos serviços na economia brasileira ainda não era tão grande. Todos nós sabemos que, ao longo dos anos, a economia mundial e a do Brasil também, até certo ponto, vive um movimento de servicificação. Há 20 anos atrás, ou quando da época da promulgação da Constituição Federal, o volume de transações
envolvendo mercadorias físicas era muito maior do que é hoje. Hoje você pode imprimir os seus produtos em casa com uma impressora 3D, né? Então, o grau de importância do ICMS foi diminuindo ao longo do tempo. Ele ainda é a principal fonte de arrecadação dos estados brasileiros, mas em termos de volume, isso fica bastante evidente a perda de importância. Então, voltando à questão do ISS, né? Por que eu estou falando do ISS? Porque na nomenclatura em inglês, o SaaS, Software as a Service, Platform as a Service, ou Infrastructure as a Service, o que quer que seja, ele sempre está na modalidade as a Service. E tudo isso porque fora do Brasil não existe esse tipo de problema em relação a dois entes federativos tentando tributar a mesma matéria. Aqui no Brasil você tem essa dificuldade. Então, a legislação do Estado do Rio ela trouxe conceitos como mercadoria digital. O que é uma mercadoria digital quando você tem um software as a service sendo fornecido? E aí a gente chega nesse conflito que o Alexandre está colocando. Não só isso. A Lei Complementar 157, que foi de 2016, ela representa a força dos municípios brasileiros, né? A gente tem até uma disputa desigual, porque são 5.570 no último levantamento que eu vi, o número de municípios do Brasil, enquanto a gente tem 27 estados e o Distrito Federal. Então, numericamente, a força de lobby dos municípios é muito mais forte. Então, a tendência, na minha opinião, é que toda a iniciativa de reforma tributária tenda a deixar esse tipo de operação no campo dos municípios, caso a gente não tenha o problema do IBS, né? O problema não, né? A solução do IBS com relação à repartição. Então, a reforma tributária vai precisar ser analisada com muita cautela. Semana passada, nós tivemos o julgamento do RE 603106, onde, no voto do ministro Gilmar Mendes, a decisão foi pela tributação do ISS nas operações de franquia. Por que eu estou falando isso? Porque a franquia, durante muito tempo, foi tida como uma obrigação que não representava necessariamente um serviço. Mas é interessante porque o julgamento demonstrou que serviços complexos, no caso da franquia, por exemplo, onde você permite que o franqueado utilize a marca, mas você também ensina o franqueado a realizar a operação. Você tem uma seção de marca conjugada com uma certa assessoria também. Ali você teve a tendência pela incidência do ISS. Então, em operações que envolvam o SaaS, o Software as a Service, a gente tende a ver também conjugação entre uma simples obrigação de dar alguma coisa, você pode dar um espaço na nuvem, com um serviço de valor agregado que vai ser fornecido, que pode ser a gestão do tamanho dos arquivos, um antivírus, um firewall, uma infinidade de serviços que podem ser oferecidos na nuvem. Então, a tendência, as empresas de software, elas convivem muito mais próximas do ISS do que do ICMS, mas elas vão viver sob o risco constante de serem autuadas pelos estados que também querem a sua fatia. Então, só uma reforma tributária vai conseguir trazer um pouco de paz para esse setor, né? Enfim, também não quero avançar muito no tempo, vou deixar as minhas outras considerações para quando os debates se iniciarem. Muito obrigada, Francisco. Eu vou passar agora a palavra para o Giacomo. E para quem está assistindo a gente, por favor, fique à vontade para fazer comentários ou perguntas no chat. A nossa ideia é acabar as exposições e depois focar o tempo nas perguntas e também nas enquetes que a gente preparou, tá bom? Obrigada, Giacomo, com você. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, começar agradecendo o JET, minha segunda participação. Duas semanas atrás, a gente fez um evento bacana aqui de Marketplace, foi muito legal, então agradecer de novo, Doris, Francisco, mandar um abraço para o Daniel, que foi o moderador da outra, foi muito legal. E vamos lá, acho que é uma discussão, o Alexandre
Genial o exemplo, viu, Alexandre? Acho que a gente agora eu entendi. E foi muito legal. E aí, Francisco, com essa provocação de serviço, e eu acho que essa provocação, Francisco, que você fez é bem legal, né, da história de uma reforma tributária para acabar com essa dicotomia, mas é interessante que essa dicotomia ela acaba estourando aqui também no federal. E essa é um pouco a provocação que eu quero colocar aqui nessa primeira intervenção. Quando a gente olha para as soluções de consulta, que eu vou me basear um pouco em soluções de consulta só para pegar essa mudança de posição e colocar a provocação, quando a gente olha para as soluções de consulta, e a gente tratava de operações que, olhando para as soluções de consulta, a gente não sabia se estava ali diante de SaaS, PaaS ou IaaS, a gente estava ali com licença de uso de software, ou licença para distribuição de software, qualquer coisa nesse sentido, sempre tratando uma das duas coisas. Isso era tratado de maneira fechada, simplista, para se chegar a duas conclusões, basicamente. Bom, é licença de uso de software? A pergunta seguinte era, tem transferência de tecnologia? Aí você olha na lei, o que é transferência de tecnologia? Bom, é a entrega do código-fonte. Tem isso? Não, não tem isso. Então, não tem CID. Segunda coisa, bom, isso é licença de uso de software? É. Ou licença para distribuição, comercialização do software? É. Então, não tem serviço aqui. É isso que a solução de consulta diz, não tem serviço. Se não tem serviço, não tem PiscoFins nessa importação. Né? Estamos falando aqui de cross-border. Né? Então, não tem serviço, não tem PiscoFins. E as soluções de consulta, se a gente fizer aqui uma pesquisa, vamos encontrar várias nesse mesmo sentido, de maneira muito simplista, sem até em algumas a gente percebe até essa passagem por essa questão que o Francisco falou de serviço, mercadoria, mas a verdade é que se dizia, não importa que lá na lei do ISS isso foi incluído na lista de serviços, né, a licença de software está sendo tributado como ISS. Fato aqui que não se verifica uma obrigação de fazer, não tem esse serviço, temos a qualificação de licença de uso do software na CID, na lei que trata de CID, fazemos esse raciocínio para PiscoFins, estamos em paz. Qual era o grande debate? Ou qual ainda é o grande debate? Acho que o Alexandre tocou um pouco nisso. Esses contratos mais complexos, ou contratos mistos, Francisco também falou um pouco disso. Eu tenho ali um pouco de licença de uso de software, um pouco de outro serviço, eu tenho que fazer aí, eu tenho que quebrar, como eu analiso. A discussão era um pouco mais prática, eu diria assim, e menos teórica. Acontece que tem uma solução de consulta, e é ela que eu quero jogar para provocação. Sei que nós exploraremos esse assunto também no segundo painel aí, internacional, que é a solução de consulta 191 de 2017, uma solução COSIT. E aí ela fez um raciocínio que me parece vai muito diferente da explicação que a gente acabou de receber aqui do Alexandre sobre o que é SaaS. Essa solução de consulta, dito por ela, né, a gente não tem acesso ao contrato, obviamente, que foi submetido à Receita Federal para análise, mas dito por ela estava analisando uma operação com um software, uma operação qualificada como SaaS, tá? Em que um residente pagava para um não residente para um uso de um software qualificado como SaaS. Era ali para realização, pelo que está descrito, realização de reuniões virtuais e conference calls, coisa desse tipo. E o que a Receita, olhando para essa operação, concluiu? Veja a diferença da explicação do Alexandre. Bom, aqui a gente está diante de software. Logo, não há o pagamento pela aquisição, pela obtenção desse software. Esse software não vem para a máquina da pessoa jurídica brasileira adquirente. E se não vem para a máquina da pessoa jurídica adquirente, não se pode dizer que se está se pagando pelo software. Então, está se pagando pelo quê? Bom, está se pagando pelos serviços que esse software possibilita que sejam realizados. Veja, a Receita furou a camada licença de uso de software e foi na camada do que a gente discutiu aqui, do software as a service, ela foi na camada do service e falou, o que eu tenho aqui é pagamento por serviço. E quando eu olho para esses serviços e olho para o conceito de serviço técnico, está encaixado, eu preciso aqui de conhecimento técnico especializado. E aí o que ela concluiu? Bom, então nas operações com SaaS, nessa modalidade Cloud Computing, operações com SaaS,
o que eu tenho é serviço, no fim do dia, é serviço técnico. Logo, eu tenho CID, e aí a minha provocação não está na solução de consulta, porque ela é só de CID, mas muito provavelmente eu tenho PiscoFins também. A conclusão lógica, até pela natureza do serviço, que é a realização de reuniões, a gente vai entrar numa discussão se pelo menos o resultado está se verificando no país ou não, mas enfim, fato é que eu vou ter aqui uma discussão também de PiscoFins. Agora, me parece que a conclusão dessa solução de consulta, de novo, desprezando a camada licença de uso de software, que é a operação que sempre foi analisada para analisar o service do software as a service, e considerar que, então, eu estou falando de serviço, me parece equivocado. Me parece equivocado, especialmente depois que eu ouço uma explicação dessa, como a que deu o Alexandre, sobre o que é o SaaS, sobre como funciona, sobre como se opera e o que se faz com o SaaS, né? Então, essa é a provocação que eu queria colocar, trazendo aí essa conclusão da solução de consulta. E aqui, só para fechar na linha do Francisco, é verdade, mas até a reforma tributária, a gente tem uma complicação aqui que me parece. Agora, com essa solução de consulta, eu fico com uma complicação teórica e somo a ela a complicação prática que a gente já tinha, porque quando a gente olha para esses contratos, já ouvi brincarem várias vezes com isso, é muito bom para quem é do comercial, porque ele diz que vendeu ali um monte de serviço, mas é péssimo para quem é do jurídico, porque a gente fica procurando ali naquele tamanho de contrato exatamente pelo que está se pagando, para tentar se enquadrar, como diz o Alexandre, para a gente correr atrás e tentar enquadrar no que a gente tem de legislação. Então, essas são as minhas provocações iniciais, Doris, e acho que com isso a gente joga aí para o segundo painel. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que esse painel foi super esclarecedor, né, com os debates atuais que nós temos hoje em dia. É interessante mencionar que essa solução de consulta que o Giacomo trouxe, ela foi citada em um dos relatórios da OCDE, naquele interim report da ação do BEPS, onde foram demonstradas as formas que os países estão tributando a tecnologia. E na parte de withholding tax, tributação na fonte, o Brasil foi um dos exemplos, e a solução de consulta citada foi justamente essa, 191. Então, assim, a gente já faz isso há muito tempo, né? Não foi por causa da tecnologia que a gente começou a reter na fonte. Então, acho que isso é um excelente gancho para a gente já passar para o Luiz Guilherme, para ele focar nas problemáticas internacionais, que são a vivência dele também, cotidiana, né? Então, muito obrigada. Obrigado, Doris. É um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, obrigado por colocar um quadro tão simples, com uma coisa tão cotidiana, né, que é como comer uma pizza, para ajudar a gente a entender essas ofertas de nuvem. Acho que é sempre mais fácil tangibilizar um intangível, né, para fins didáticos, foi o que você conseguiu fazer muito bem. Eu já peço desculpas porque eu tenho um call às 6 horas, então acho que eu vou perder a parte que eu mais gosto, né, que é a parte de ficar dando palpite na hora dos debates, mas depois eu vou assistir e agradeço bastante aí novamente o convite. Eu vou fazer, na verdade, uma introdução, né, depois passar a bola aqui para as nossas grandes referências no assunto, né, o Luiz Flávio e a Gisele. Primeiro eu queria fazer uma reflexão, né, da posição do Brasil com relação à tecnologia. Hoje a gente vê o mundo, duas grandes potências, né, disputando a hegemonia tecnológica, né, os Estados Unidos, que sempre esteve lá, e a China correndo atrás, já quase alcançando. E a gente vê, do ponto de vista de ambiente de negócio, você vê os Estados Unidos com uma preocupação de ter um ambiente de liberdade econômica, né, onde a competição é propiciada por um ambiente de universidade, de pesquisa de ponta, de facilidade de fazer negócio, de bastante liberdade, leva a esse desenvolvimento. E você tem do outro lado a China, no oposto, mas que a princípio também funciona muito, que é um Estado com uma política
uma política de Estado exclusivamente para inteligência artificial e tecnologia, já desde 2015, com um impulsionamento muito forte, né? Com vários benefícios fiscais. Você vê, eles criam várias ruas tecnológicas, tipo Vale do Silício. De um dia para o outro chega lá o prefeito da cidade e fala: essa rua agora ela vai, olha, é o Vale do Silício da nossa região, ninguém mais paga aluguel, ninguém mais paga imposto. Eles criam fundos de investimento cheio de dinheiro para a startup se desenvolver. Então você tem do lado um liberalismo com um ambiente de negócio muito bom, que funciona muito bem. Do outro lado você tem um Estado diretivo, né, impulsionando o desenvolvimento. E sem nenhuma crítica moral, a princípio os dois modelos funcionam, né? Qual que é o modelo do Brasil, né? O modelo do Brasil não é o do liberalismo norte-americano, né? Claramente a gente não tem esse ambiente de negócio tão fácil para fazer. E, por outro lado, a intervenção do Estado ela não é no modelo chinês, ela não é uma intervenção que vem para ajudar. Ao contrário, ela é uma intervenção que vem para atrapalhar. Então, não é à toa que a gente vê o Brasil super atrasado tecnologicamente, e não é à toa que a gente tem essa sensação que aqui no Brasil tudo quanto é tecnologia é mais cara do que no exterior, né? Então, tem esse desabafo inicial que eu gostaria de fazer, porque ele é muito pertinente com todas as discussões que a gente está tendo aqui. Em que lugar do mundo a gente tem que ter esse nível de discussão para simplesmente saber como é que se tributa uma oferta ou uma solução dessa. No cenário brasileiro, como a gente tem muita proteção à tributação das remessas, à tributação na fonte, né, a gente tem essa circunstância de várias das empresas multinacionais, as maiores, estarem instaladas no Brasil, né? Se você faz um tax planning simples, é mais fácil você pagar 34% de imposto de renda no Brasil e poder distribuir dividendos isentos do que você explorar o mercado com a nossa taxa de carregamento fiscal de remessas cross-border, né, que o pessoal vai explicar aí, para cima de 40%. Isso, entre outras coisas, como a desbancarização da população brasileira, a carência ainda de cartão de crédito internacional para fazer remessas de uma grande parte da população no negócio B2C, faz com que as empresas venham explorar o mercado nacional a partir do Brasil. Só que aí tem outras... Quando elas estão aqui, elas se deparam com todas essas implicações, né? Primeiro, você não sabe nem como que você vai emitir uma nota fiscal, você não sabe se é serviço, se é mercadoria. Isso quando não tem conflito de competência com o IPI também, né? Caso de impressora 3D, por exemplo, o conflito de competência é um triplo conflito de competência. Então tem essa parte local, que é muito complicada, e você também tem que remunerar a tecnologia, né? Por mais que a empresa esteja nacionalizada no Brasil, quem desenvolve essa tecnologia na China, nos Estados Unidos, na Europa, investindo milhões, elas não colocam essa tecnologia para o mercado brasileiro de graça. Obviamente, essa tecnologia ela tem que ser remunerada. Então, fora todos esses problemas que a gente tem em como viabilizar a oferta do ponto de vista local, também tem todos os problemas de como a gente pode remunerar a tecnologia vinda do exterior. Muito embora ela seja nacionalizada e faturada no Brasil, ainda as remessas para pagar pela tecnologia, elas ainda têm que ser feitas. E aí vem uma outra contradição muito interessante no sistema brasileiro, que assim, a nossa tributação do consumo, ela meio que divide o mundo em duas coisas, né? A gente está tão binário no Brasil, até a tributação no consumo ela é binária, e no software isso aparece muito fortemente. Tem o time da obrigação de dar e o time da obrigação de fazer. ISS, é quase o fla-flu do ISS contra o ICMS. O mundo na tributação do consumo está dividida dessa forma. Só que quando você vai para as remessas internacionais, é feito para não dar match, né? Porque você se matou para ver se era FLA ou FLU no comércio local, para descobrir se era ICMS ou ISS, e quando você vai remunerar a tecnologia, você tem várias outras possibilidades, que elas não têm mais nada a ver com aquilo que você se matou para definir no local. Então, quando você vai pagar para fora, você pode estar pagando por serviço, por mercadoria, mas você também pode estar pagando royalty, você pode estar pagando serviço técnico, serviço administrativo, você pode estar pagando direito autoral. Aí você fala, pô, mas a gente se matou para definir se era uma coisa ou outra, só que agora mudou totalmente a regra do jogo. Isso é um pouco a discussão
de assim, quais são os efeitos desse julgamento de franquia sobre a remessa internacional, né? Agora, se franquia, isso chega num nível de paranoia tão grande que, assim, agora o Supremo definiu que franquia, como é uma obrigação complexa, ela, para fins de ISS, ela é sujeita a ISS. Aí você fala, nossa, mas então agora mudou tudo. Para software não tem mais isenção de CID, né? Agora o conceito de serviço pegou qualquer intangível, então qualquer remessa para o exterior, agora ela é classificada como serviço técnico, então não tem mais isenção de CID, PIS/COFINS incide sobre licença padronizada, começa a cair um efeito dominó. E quando a gente fala da nuvem, isso ainda complica muito mais, né? Porque quando a gente estava pensando no software, ainda era tipo aquela transação, aquele tangível que você estava pagando. Se você for pensar aqui na nuvem, por mais que assim possa ser triste falar isso para vocês, mas existe um data center, a nuvem não é uma coisa intangível que está lá no céu. Essa infraestrutura ela está localizada em algum lugar. E se a gente for começar a tratar software como serviço, a gente está pagando para onde? Para onde está a propriedade intelectual do software ou para onde está localizado o data center? Isso é a mesma coisa, não é? Então, a nuvem, nas remessas internacionais, ela tem esse outro complicador. Não necessariamente o dono da propriedade intelectual que vai ser remunerado está no mesmo lugar que o data center. Eventualmente, o data center pode estar até no Brasil. E você está rodando aqui e está pagando por um SaaS que, na verdade, é um SaaS oco, porque ele é só o direito autoral. Quer dizer, será que a gente vai ter que começar também a entrar nisso? Pegar todas aquelas camadas da pizza que o Alexandre falou e falar, não, o tomate está num lugar, o forno está em outro, o azeite está em outro, o pepino está em outro, para remunerar um SaaS eu tenho que fazer 5 remessas, cada uma com um carimbo, né? Então, colocando esses ingredientes aí, colocando a massa já no forno, eu deixo pro Luiz Flávio e para a Gisele tentarem terminar de fazer essa pizza aí para a gente. Muito bom. Obrigada, Luiz. Eu vou passar para a Gisele, então, né, para trazer as considerações dela sobre essa pizza internacional. E aí, quando ela acabar de falar, e antes de começar o Luiz Flávio, eu já lanço a primeira enquete para começar a nossa interação com vocês. Bom, boa tarde a todos, né? Quase boa noite. É uma alegria estar aqui discutindo um tema que eu acho que a Doris, há muitos anos comigo, né? Vem trabalhando na ideia do cloud computing. A gente percebe uma tendência forte de sempre no Brasil, na linha que o Alexandre colocou, que o Luiz colocou, de colocarmos tudo em caixa, né? Quando a gente fala em nuvem, em contratos mistos, porque basicamente tributação na nuvem, a gente está falando de contratos mistos, fica muito difícil a gente trabalhar com essa ideia estante de serviço e mercadoria. Tá? De um lado, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo desde 1998, sem julgamento para definir a questão do software, né? Do download. Será que o download, né? Como que a gente vai enquadrar isso? Então, nós temos e ficamos reféns de um sistema, seja ele a parte do mundo inteiro, como bem foi colocado também pelos colegas, um sistema que a gente não precisaria distinguir serviço e mercadoria. Nós aqui somos obrigados a isso e não temos a devida clareza nem na legislação, tampouco na própria jurisprudência, que pende ao longo dos anos. E isso nos é colocado, por exemplo, no âmbito federal, quando a gente vai falar na tributação de licença e uso de software. Será que isso deduz, né? Essas despesas são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, da CS? Como vamos lidar com a incidência da CID, PIS/COFINS? É interessante, né, que a gente tem solução de consulta para absolutamente todos os gostos, todos. Se a gente for fazer um estudo, teve uma ocasião que a gente tentou, acho que a Doris vai lembrar disso, fazer um levantamento, acho que a gente encontrou mais de 50 soluções de consulta, ora enquadrando como serviço, né, na ideia da incidência da CID, na ideia da incidência do imposto de renda retido na fonte. Aí o Luiz Flávio vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Tem transferência de tecnologia? Não tem, a gente vai aplicar o artigo 7º do tratado, o artigo 12, bom, como é que a gente vai cuidar dessa lambança? Mas fato é que há uma tendência, e se nós formos olhar a incidência tributária,
que a Receita Federal tenda a uma servicização, enquadrar tudo como serviço. E por que a Receita Federal vai tender a enquadrar como serviço? E aí bem colocou também o Luiz Guilherme sobre essa última decisão da franquia, olhando sobre o caractere de um contrato misto. Porque na medida que tudo é serviço, as isenções hoje, as parametrizações para afastar a incidência do imposto de renda retido na fonte vão entrar em xeque. Ao mesmo tempo, a incidência da CID vai entrar em xeque. Se vocês pegarem toda a tributação, olhando para o software, você vai ter, se enquadrado como serviço, a incidência do imposto de renda retido na fonte é 15, PIS/COFINS 10, CID 10, IOF 0,83 e ISS 2,5. Se você buscar a carga efetiva federal, é muito maior do que se eu olhar o mesmo produto como mercadoria. Então, estrategicamente, eu estou falando de um olhar estratégico perante a Receita Federal. Ela vai tender a olhar a situação como serviço. Eu já coloco aí um pouquinho de pimenta para as discussões. Então, a par disso, a gente sente essa problemática olhando sob a perspectiva do serviço. Quando a gente vai olhar sobre dedutibilidade de despesas para fins, né, do imposto de renda, há uma discussão bem grande atualmente no CARF, olhando essa questão da remuneração de controlada indireta no exterior pelo licenciamento de direitos sobre programas de computador. Isso seria dedutível ou indedutível? Vai muito além, né, essa questão de uma uniformidade. Hoje, né, em casos recentes, inclusive, a gente tem dois que são bem emblemáticos, um da própria IBM e outro da Oracle. Eu costumo não trazer nome de empresas, mas eu acho que vale a pena para que as pessoas consigam buscar, depois eu posso disponibilizar para os ouvintes para que acompanhem esses casos. Um deles, o da IBM, foi considerado, realmente foi por voto de qualidade, o contribuinte perdeu na medida em que se entendeu que a controlada indireta, ela realmente, ainda assim, ela estaria enquadrada como não dedutível, uma vez que seja royalties pagos a quaisquer sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou ainda que dirigentes. Já no caso Oracle, conseguiu se afastar. Então, houve o reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas, ainda que enquadrada como royalties, para empresas pagas e pertencentes ao mesmo grupo econômico. Essa discussão ela passa a ser muito interessante porque ela gira em torno da vedação ou não do artigo 353.1 do RIR. Então, será que, né, e o 353, ele é muito claro, não são dedutíveis os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas ou dirigentes de empresas. Será que a controlada indireta está enquadrada aqui? Então, neste precedente da Oracle, foi considerado que não. No caso IBM, por exemplo, esse argumento, ele, embora tenha sido tratado, ele foi colocado justamente no voto vencedor para fins de enquadramento na não dedutibilidade. Agora, um ponto que eu acho importante é que mesmo aqui nessa discussão, a gente vem tentar colocar na caixinha. Será que essa comercialização e distribuição de software de uma empresa cujo direito autoral pertence aos Estados Unidos, né, a controladora norte-americana, será que eu posso comparar direitos autorais com royalties? Bom, se a gente for olhar a lei de software, e é uma discussão muito grande, a lei de software ela permite de forma expressa a possibilidade de pessoa jurídica ser considerada autora de software. E quando a gente fala em direito autoral, a gente está falando de direito de natureza pessoal e patrimonial. Ou seja, ela criou. Quando a gente vem para controlada indireta brasileira, ela está adquirindo a licença e o uso desse software. E até se a gente for entrar na linha de existência ou inexistência de transferência de tecnologia, essa, ao meu ver, não há. E aonde eu vou buscar essa resposta? Nos contratos. Daí a grande mensagem, eu acho que eu gostaria de deixar, é que a construção da prova vai estar, e realmente esse enquadramento ou desenquadramento vai estar muito atrelado naquilo e nas tipificações trazidas no contrato. Nesse caso, por exemplo, da IBM, eu achei extremamente claras as colocações no voto, no sentido de que o próprio contrato deixa muito claro
que a controladora norte-americana ela foi responsável pela criação desse software. E o que a gente vem sentindo? Que a Receita Federal ela tende a olhar isso não como direitos autorais, mas como royalties para fins de imputar a aplicação do 353 e aí afastar essa dedutibilidade. Poxa, será que cabe à Receita Federal aplicar a legislação tributária desconsiderando o enquadramento e as potenciais disposições da lei de software? Será que a gente pode comparar o royalty, quando a gente pega, né, na estrutura de propriedade intelectual, gênero, expresse, propriedade industrial, royalties e direitos autorais de caráter pessoal e patrimonial, será que são a mesma coisa? A doutrina civil, a gente tem o artigo 110, não poderia equiparar os institutos. Então, eu trago algumas ponderações de ordem prática, porque esse assunto não está resolvido no âmbito do processo administrativo. Agora, com a recente alteração da extinção do voto de qualidade, há uma tendência desse assunto ser retomado. E uma vez que houve os recursos voluntários foram julgados improcedentes até em razão do voto de qualidade, há uma tendência de se revisitar esse enquadramento. Ainda que, como eu coloquei no começo, me incomode um pouquinho a gente ficar tentando colocar em caixinhas assuntos cujas caixas não são mais suficientes para sanar aí as nossas dúvidas. E é com isso que eu passo para o Luiz Flávio e para todos vocês nesse sentido. Muito obrigada, Gisele. Acho que foram ótimas considerações práticas. Eu lembro dessa pesquisa, né? Que a gente achou de tudo um pouco mesmo. Vou passar para o Luiz Flávio e já lançar também a primeira enquete, que é um pouquinho de aplicação prática da aula do Alexandre. Então, a enquete é para vocês que estão nos assistindo, o Zoom, essa plataforma que tanto faz parte da nossa vida agora. Ele seria um paz ou um sais? Então, fiquem à vontade para opinar. E aqui o Luiz Flávio para encerrar essa primeira parte com chave de ouro. Olá, pessoal. Que alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Seja pela alegria de ter sido convidado aqui pelo GET, pelo Grupo de Estudos de Tributação Internacional, que tem desenvolvido um trabalho sensacional, seja pela sua participação desde que foi criado, pela difusão de questões de tributação internacional super relevantes, e agora por uma série de webinars que tem realizado. Parabéns a todos vocês que fazem esse grupo de estudos. Uma alegria sensacional estar aqui também com esse grupo de elite e pela aula que eu estou tendo aqui hoje. Quantas figuras de linguagem que têm ilustrado questões super difíceis. Pelo jeito, tudo vai acabar em pizza, não é isso, Alexandre? O Fla-Flu do Luiz Guilherme, também não vou esquecer. Será que a gente vai ter uma seleção brasileira unificando esses times, um IBS, que vai acabar com tudo isso? E também vou trazer aqui uma outra figura de linguagem, que a Doris tem ecoado os seus conhecimentos aqui nesse webinar, e com certeza não está prejudicando, tem só... então, fica à vontade, traz aqui as suas ideias que o eco já passou, está tudo certo. Pessoal, estou aqui tentando pensar em algumas figuras de linguagem também para expor o que me cabe aqui, e realmente a gente trabalha com várias caixinhas, não é isso, Gi? Aqui no Brasil, o Luiz Guilherme colocou isso também, o Chico, o Giacomo, e eu acho que, ao vocês me pedirem para falar um pouco sobre experiência internacional, talvez é interessante a gente dizer que essa insegurança, essa incerteza em como classificar as coisas, essa necessidade de classificar as coisas, aliás, não é um privilégio brasileiro, não é uma jabuticaba brasileira. Então, quando nós pensamos na OCDE, o que a OCDE tem falado a respeito da aplicação de acordos de bitributação quando você tem rendimentos provenientes da nuvem, né? Como que você classifica esse negócio? Aí você tem a OCDE manifestando sua opinião por meio dos seus comentários, você tem interpretações de uma série de pessoas com opiniões bastante relevantes sobre os comentários, levando a lugares diferentes.
Então, basicamente, se discute hoje que é verdade que, assim como o Giacomo falou muito bem, né, quando você olha para uma atividade de SaaS, por exemplo, e o exemplo do Alexandre, de novo, foi muito bom, a gente vê uma série de atividades envolvidas. Né? A gente vê uma série de atividades envolvidas. E aí você deve fazer o quê? Você olha para esse complexo de atividades, procura esse complexo de atividades. Uma atividade que seja a principal e as demais são acessórias. Se você encontra um cenário desse, diz ao CDE que talvez você esteja numa situação mais tranquila. Afinal de contas, você vai verificar qual é a qualificação daquela atividade principal e as acessórias vão acompanhar a principal. Mas você também pode ter, e aí a gente começa a olhar a realidade, a gente pode ver, na verdade, uma configuração em que eu tenho uma série de atividades principais. E como que eu sigo a partir daí? Será que eu vou seguir uma unified approach? O que eu vou fazer? Eu vou considerar apenas uma atividade e tudo segue aquilo? Mal comparando, talvez? Muito mal comparando, por favor, não é o momento da gente discutir isso, eu mandaria um webinar só para isso. O que fez o STF ao dizer que cabe tributação de ISS sobre o contrato de franquia que o Chico fez referência agora há pouco aqui? Ele pegou um contrato complexo que envolve uma série de questões e falou, olha, tributa pelo ISS. E não necessariamente tudo ali é serviço. Então, fazendo um diálogo, será que o mais adequado seria, então, fazer um split e fazer uma atribuição de valores ao que é serviço e ao que não é? Enfim, não foi o caminho seguido pelo Supremo Tribunal Federal, mas que pode ser também o caminho seguido em âmbito internacional. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, eu vou fazer um split aí desses rendimentos que eu iria atribuir a cada uma dessas atividades, e aí eu vou aplicar o acordo de bitributação para cada uma dessas fatias. Tá? Então, basicamente, você pode cair no artigo 12, royalties, ou você pode cair também no artigo 7º, quando você imaginar que parcela disso